Muito bem. Isso aqui é uma questão do capítulo 27 e a questão número 28. Ela é de 2 pontos, é uma questão relativamente fácil. E ela aborda mais uma relação que é a análise de gráficos. E ela nem é tão complicada quando a gente vai começar a ler. Então, ela fala o seguinte. Deixa eu aqui o modo caneta. Certo, escolhi aqui um azul. A fonte ideal da figura 2739, que é essa daqui, ele fala que tem a força eletromotriz de 6 volts, certo? Então, essa fonte aqui tem 6 volts. A curva 1 da figura mostra a diferença de potencial V entre os terminais do resistor 1 em função da corrente no resistor, certo? A escala do eixo vertical é definida por V 18 volts, e a escala do eixo horizontal é definida por 3 mA, certo? As curvas 2 e 3 são gráficos semelhantes para os resistores 2 e 3. Qual é a corrente no resistor 2? Certo. O que a questão fala? Ela basicamente está dando um gráfico da tensão pela corrente e quer que a gente faça o cálculo desse exercício. Vamos lá. Primeiramente eu vou redesenhar aqui esse circuito. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então eu só vou redesenhar aqui o circuito. Nada de diferente. Esse primeiro resistor aqui é o R3. Vem para cá. Aí aqui a gente vai ter o R1. O R1. Sim, e aqui o R2. Ele pergunta que a gente vai ter o R2. R1 aqui e R2 aqui. Certo. Aqui a gente vai ter, como ele falou, 6 volts. Mais menos. Aí ele pergunta qual é a corrente no resistor 2. Eu já vou colocar aqui o nome das correntes. Aqui a gente vai ter a corrente 1. Vou chamar de corrente I2. Aqui a gente vai ter a corrente I1. E aqui a gente vai ter a corrente que a gente vai chamar a corrente I3. Se vocês perceberem, a corrente que sai da fonte, que é essa daqui, ela é a mesma corrente I3. Ah, por quê? Porque se você fizer um caminho aqui, a corrente ela não se divide. Se ela não se divide, é a mesma corrente. Tipo, a corrente IF, se você pensar aqui no fluxo da água, a mesma água que passa aqui nessa fonte, ela vai passar pelo resistor. Então é o mesmo fluxo da água, a mesma corrente. Então vamos agora fazer a análise gráfica. A análise gráfica mostra que esse valor bem daqui, esse valor máximo, ele é igual a 18, certo? Vou colocar aqui numa cor mais escura, para contrastar melhor. Vou colocar um verde. Então a gente vai ter que isso aqui é igual a 18, certo? Então a gente vai só fazer a conta aqui de quantos pontos tem aqui. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 18 dividido para 9 significa que cada tracinho desse equivale a 2 volts. Então, aqui vai ser 2, aqui vai ser 4, aqui vai ser 6, aqui vai ser 8, aqui vai ser 10, 12, 14, 16. Certo. De maneira análoga, nessa parte aqui da corrente, a gente vai ter que bem aqui é 3 mil, certo? Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 3 mil dividido para 6 dá 0,5 mil. Então a cada traço desse equivale a 0,5 miliamperes. Então miliampere, 1,5 miliampere, 2 miliampere e 2,5 miliampere, certo? O que acontece? Já até escrevi aqui, a gente tem o seguinte caso. A gente tem que R, a resistência, a gente sabe o quê? Isso aqui foi só que eu escrevi da seguinte forma. A gente sabe que a tensão em um ponto vai ser igual a resistência multiplicado pela corrente, certo? Mas se eu passar essa corrente para cá, a gente vai ter que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente que passa nesse resistor. E exatamente o que temos aqui. Se a gente pegar um ponto, por exemplo, deixa eu pegar aqui um ponto mais exato. Vou pegar esse ponto aqui.
A gente tem que para uma corrente de 2 miliohms está fazendo 12 volts nesse resistor. É como se nesse resistor aqui, resistor R1, nesse aqui, se passar 2 miliamperes, a gente vai ter 12 volts. Certo? Então a gente pode fazer uma análise interessante. Se a gente colocar na fórmula 1, a gente vai ter o seguinte caso. A gente tem que R1 vai ser igual. A gente tem que em 12 volts, a gente vai ter 2 vezes 10 elevado a menos 3, que é 2 mil. Isso aqui vai dar aproximadamente, colocando na calculadora, 12 dividido por 10 elevado a menos 3 dá 6. Então a gente vai ter 6.000 ohms. Nossa, isso equivale para toda ponta aqui nesse sistema? Sim, deixa eu pegar outro ponto aqui. Tá aqui. Vamos fazer uma coisa para o gráfico 1, pegando esse ponto aqui. Ele tem 6, que é esse valor aqui. E 1 milhão. Dá para fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Se eu fosse fazer o cálculo, R1 seria igual a 6 volts, nesse caso, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 3. E adivinha, isso aqui dá 6 vezes 10 elevado ao terceiro, que é a mesma coisa de 6.000. Então, como isso aqui é uma reta linear, isso vai equivaler para todo o valor. Não vai importar tanto. Eu estou pegando esse valor aqui porque ele vai ser igual para todos. Não igual, mas é bom para analisar, porque ele passa bem no ponto. Então, vou fazer um cor para os outros. Se eu pegar, por exemplo... Agora eu vou pegar no resistor 2, que é esse daqui. A gente tem que em 8 volts, que em 2 mA, ele tem 8 volts. Então, vou fazer a mesma análise. Eu tenho que R2 é igual a 8 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui vai ser igual a 4.000. E, por fim, R3 vai ser igual. A gente tem que, em R3, que é a reta 3, a gente vai ter que, quando ele tiver 4 volts, vai estar passando 2 mA. Então, 4 volts dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui vai dar 2.000 ohms. Então a gente tem as resistências. Então, substituindo e refazendo o desenho, vou só fazer o seguinte. Espera aí. Pronto. Só vou copiar esse desenho aqui. Eita. Pronto. Então a gente tem o seguinte. Aqui em R3, a gente vai ter 2.000. Aqui em R1, a gente vai ter... aqui é 2.000 ohms. Aqui em R1, a gente vai ter 6.000. E aqui em R2, a gente vai ter 4.000. Perfeito. Tudo é ohm. Esse é o símbolo de medida. Então, o que a gente faz? Ele quer saber qual é a resistência I2. A resistência I2 ela é igual a quanto? Ela você pode encontrar diferentes formas. Esse modo aqui que eu vou fazer é um deles, mas tem várias maneiras de fazer esse cálculo. Então, o que eu vou fazer? A gente sabe que isso aqui vai ser igual a diferença de potencial no resistor 2, que eu vou chamar de VR, dividido por 4.000. Então, se eu tiver VR e dividir pela resistência dele, eu vou encontrar I2. Vou chamar isso aqui de equação 2. Certo? Por quê? Porque vai ser a diferença de potencial dividido pela resistência. Aí eu vou ter I2.
Mas quanto é essa diferença de potencial? Essa diferença de potencial ela pode ser achada da seguinte... Essa diferença de potencial pode ser achada da seguinte forma. A diferença de potencial em 4.000, nesse 4.000 aqui, ela é igual à diferença de potencial no 6.000. Por quê? Porque eles estão em paralelo. Se dois resistores estiverem em paralelo, a diferença de potencial deles é igual. E se eu fizer o equivalente deles, dos dois, que é basicamente isso aqui, que é só fazer, por exemplo, fazer o R equivalente deles, que eu vou chamar de R12, aqui de R3, a diferença de potencial que vai ter nele também vai ser igual a VR. Agora concorda comigo, se eu tiver a resistência equivalente disso tudo aqui, peraí. Se eu tiver a resistência equivalente disso tudo e fazer a divisão dos 6 volts para a resistência equivalente, eu vou achar essa corrente aqui que vai passar no circuito todo, que é o I1. Que eu vou chamar isso aqui de corrente e da fonte, que é essa mesma daqui. Se eu fizer a multiplicação de IF vezes esse VR, eu vou achar a diferença de vezes esse R12, eu vou achar o valor de VR, que é o valor da diferença de potencial. Ah, mas se eu pegar essa corrente IF aqui, não é igual a essa corrente 2? Não é não. Essa corrente IF é a corrente que está saindo da fonte e iria passar por esse sistema se isso aqui fosse substituído por um R equivalente. Se esses dois resistores fossem substituídos por um R que é igual o equivalente deles. Mas, se você perceber, essa corrente F aqui, ela é igual a essa daqui. Ela é realmente igual a essa. Só que quando chegar nesse ponto, ela se divide em duas, que é o I1 e o I2. Aí o I2 é o que a gente quer. Então a gente pode fazer o seguinte. O R equivalente, R12, como está em paralelo, então a gente vai ter que R12 é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Dessa forma, a gente vai ter que isso aqui é igual a 1 sobre 6.000 mais 1 sobre 4.000. 1 sobre R12 é igual, fazendo aqui uma multiplicação de fração, a gente vai ter que isso aqui é 4.000 mais 6.000 dividido pela multiplicação entre 6.000 multiplicado por 4.000. Eu vou inverter isso aqui para ficar R12 é igual. Eu vou também simplificar. Eu vou cortar esse 0, esse 0, esse 0, dividido por exemplo isso aqui. Eu vou explicar isso daqui, esse passo que eu fiz aqui. Eu basicamente fiz o seguinte. Para ficar tão confuso, eu vou ter 6.000 multiplicado por 4.000. Tudo isso dividido por 4.000 mais 6.000. Se eu deixar isso aqui em evidência, eu vou ter 6 vezes 4 dá 6 vezes 4, 24. Então, 24 vezes 10 elevado a 6, dividido por 4 vezes 6, isso aqui vai ser 4 mais 6, quero dizer, isso aqui vai ser igual a 10. 1, 2, 3. Então eu posso cortar esses 4 zeros aqui com esses 4 aqui porque é exponencial. Então aqui eu vou ter 2, 3, 4, aqui eu vou ter 3. R12 vai ser igual a 24 vezes 10 elevado à terceira ohms. Ok? Então, dessa forma, eu vou ter o seguinte. O R total vai ser igual a R3 mais R12. O R3 é igual a 2.000 mais 24.000. Isso aqui vai ser igual a... Pera, acho que fiz um erro. Ah, não, perdão. Eu tenho um erro bem aqui nessa equação. Isso aqui não é 10 elevado ao cubo, não. Isso aqui é 10 elevado ao quadrado. Aqui tem 4, cortei. 6 menos 4 dá igual a 2. Então aqui é um 2. Então aqui não é 24.000. É só 2.400. Olha o erro aqui. Então aqui seria 44.000 ohms. Assim, a gente teria que F
é igual à diferença de potencial do circuito completo dividido por 4.400. Isso aqui vai dar 1,3636 mA. Isso aqui é corrente 2? Não, não é a corrente 2. Outra questão que eu estava fazendo aqui. Esse valor aqui não é a corrente 2. Para poder achar a corrente 2, eu tenho que pegar esse F e multiplicar para descobrir o VR. O VR vai ser igual a 1,3636 vezes 10 elevado a menos 3 ampere, multiplicado pela resistência, que é o R12, que é 2.400. Isso aqui vai dar 3,27 volts. Tudo isso foi só para descobrir a diferença de potencial que tem aqui nesse resistor de 4.000. Agora fica mais fácil. Sabendo o resistor de 4.000, eu posso substituir nessa equação 2 aqui. Então eu tenho o quê? Assim, substituindo. Escrever certo? Substituindo esse valor em 2, o I2 vai ser igual a 3,27 dividido por 4.000. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar aproximadamente 8,18 vezes 10 elevado a menos 4 ampere. Ou, isso aqui é aproximadamente 0,818 mA. Esse é o resultado final. Então percebe o quê? Eu poderia ter resolvido isso aqui de outras formas? Claro, poderia, sem problema nenhum. Eu poderia ter calculado esse VR aqui por meio de um sistema linear, daria certo. Eu poderia ter pegado essa corrente que eu descobri multiplicado por 2.000. Aí eu descobriria a diferença de potencial daqui, que é o que eu chamaria de VR1, VR3, porque é a diferença de potencial no resistor 3. Só que aí, o que aconteceria? Nesse caso, eu teria que pegar... A gente sabe que a diferença de potencial daqui para cá, mais a diferença de potencial desse resistor aqui, teria que dar os 6 volts. Então, eu teria que fazer 6 volts menos a diferença de potencial do resistor de 2.000. Aí eu encontraria o VR sem problema nenhum. Esse seria outro modo. Existem diferentes formas de responder, algumas mais fáceis, mas essa aqui é a que eu acho que é a mais didática para explicar. E o que o livro, às vezes, utiliza esses métodos assim. Espero que tenham gostado. Se perceber algum erro aqui durante a explicação, deixa aí nos comentários, porque eu também sou aluno, então eu também posso ter errado alguma coisa aqui, viu? Obrigado pela atenção.